Bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Esse Jesusão que nos encontra logo pela manhã com pão quentinho. Pão quentinho para nos encontrar, pão quentinho, que é a própria palavra dele, como o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, que você possa se alegrar na presença de Deus nessa manhã, nessa quarta-feira, onde Deus ele quer te encontrar. E eu quero te convidar nesse início de manhã a se colocar na presença de Deus de uma maneira diferente. Eu quero te convidar a se colocar na presença de Deus como uma filha que ousa tirar as mochilas das costas. Sabe, eu tava no aeroporto chegando no domingo, né? Que foi o dia que eu tava chegando no aeroporto. E uma menina, ela apareceu assim na porta, né? Saindo ali, né? Do desembarque. E a hora que ela passou na porta, ela tava assim com umas 4 malas. E a hora que ela passou na porta, ela disse assim: pai, pega a mala, pai. E a hora que ela falou isso, né, o pai já correu ali para pegar as malas. Aí eu vi que tinha várias amigas filmando, esperando ela chegar. Mas a primeira fala dela não foi nem oi, pai, não foi oi, que saudade. Não. A primeira fala dela foi: pai, pega a mala, pai. E naquela hora eu sorri, né? E eu pensei: cara, eu não tenho um pai mais pra eu gritar, carrega a mala. Meu pai sempre carregou as malas mais pesadas. Mas na hora, o Espírito Santo disse: tem sim. Tem sim. Você tem um pai que te ajuda a carregar as suas bagagens. Você tem um pai. Então eu quero te chamar. Porque muitas vezes você tá carregando mochilas tão pesadas. Mochilas tão pesadas. E quando a gente encontra o nosso pai, a gente não precisa de grandes cerimônias. Aquela menina se portou como filha. Ela olhou para a cara do pai. E a primeira coisa que ela falou para o pai foi: pai, pega a mala, pai. Você é filha. Se comporte como filha. Então, nesse início de manhã, eu quero te convidar a você colocar as tuas malas, entregando para o pai. Quais são as bagagens pesadas que você está carregando? O que está pesado para você? O que você tem ficado cansada? Deixa o pai carregar as tuas bagagens. Deixa. Vai entregando tudo pra ele nessa manhã. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Vai entregando, teu pai tá aqui. Pois somente seria muito para ti. Você tem um pai fortão, todo poderoso. E ele chegou. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Olha o que o Senhor tá falando com você. Ei, filho, ei, filha. Descansa em mim. Descansa em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Você precisa tomar uma decisão? Tá com medo? Entrega tudo a mim. Pergunta pra mim. Confia de
todo coração. Confia em mim de todo o teu coração. Por que você ainda está confiando em você? É meu, somente meu, todo trabalho. Você está ouvindo? E o teu trabalho é descansar em mim. O Rei dos Reis está falando com você. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar Descansar em ti. Esse é o seu trabalho nessa manhã. Encosta a tua cabeça no peito dele. descansar em mim. Descansa. Se permite descansar. Só descansa quem confia. Só descansa quem confia. Descansar em mim. Confia nele. É meu, Por que você tem carregado mochilas tão pesadas? Por que você tem se sobrecarregado tanto? Confia no Senhor de todo o teu coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em Oh, Senhor maravilhoso, nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos encontra nessa quarta-feira para dizer que nós temos um Pai, que nós podemos contar com o Pai, que no nosso entendimento, Senhor, que naquilo que é o nosso braço, Senhor, nós não seremos suficientes. Não seremos, Senhor. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você, Deus. Sabe o que Deus está te revelando nessa manhã? Porque Deus, Ele não é um Deus que Ele está interessado em falar bonito, tá bom? Não. Deus não é um Deus que está interessado em falar bonito. Ele não disse, ó majestoso mundo. Ele disse, faça-se a luz. Deus é um cara simples. Tá bom? E esse Deus, Ele tá falando diretamente ao teu coração hoje. Por que você tá carregando tanto peso? Eu te ouvi, viu? Eu te ouvi falar que você estava cansada e sobrecarregada. Mas eu cheguei. Eu cheguei. Confia em mim. Por que você não está confiando em mim? Eu cheguei. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu quero carregar tuas bagagens. Inclusive, eu já as carreguei. Todas elas. Por que você ainda está com um peso que eu já carreguei? Então, que o nosso coração possa descansar, porque o Pai te ouviu e chegou hoje. E poderiam ter diversas palavras, mas tome posse dessa palavra dele. Tome posse da palavra do Senhor. E diga assim, Senhor, eu quero descansar em Ti. Eu quero entregar todo o trabalho para você. Todo o peso que eu tenho carregado para você. E eu quero descansar. Mas eu não quero descansar, presta atenção, de perna pro ar, na praia. Eu não quero anular. Eu não quero a arte de ligar o foda-se. Não. Eu quero descansar em Ti. Eu quero descansar em Ti. Talvez você falou, que horror, nós estamos aqui na oração, Fernanda falou um palavrão. Estou falando sobre o nome daquele livro. Mas não endureça o teu coração. Olhe para o mais importante. E entenda que você
precisa, e há um trabalho em descansar no Senhor. E o trabalho em descansar no Senhor é a entrega. Sim, Lenice. O trabalho de descansar no Senhor não é um trabalho simples. Principalmente para nós que somos controladoras. Para nós que nos achamos o máximo. Para nós que achamos que temos que dar conta de tudo. Para nós que precisamos fazer tudo. Para nós que somos as mulheres ultra eficientes. Para nós que achamos que o mundo acaba se a gente não estiver segurando o mundo. O seu trabalho é descansar. Mas você só vai conseguir entregar se você confiar. Aí vai ser leve. Quanto menos você confia, mais difícil é. Mas quanto mais você confia, mais leve é. Mais leve é. Você já pediu para alguém fazer um trabalho que você sabia que aquela pessoa não ia fazer? Ai, é muito difícil. É muito difícil. Porque daí você fica nervosa, porque você já fica lá assim, nossa, mas não vai sair, não vai ser bom, não vai, né? Sabe filho pequeno? Que você acha que o outro não sabe segurar direito? Você fica assim, né? Com aquele nervoso a hora que o outro pede pra pegar teu filho. Sabe, nós confiamos demais em nós. E quando nós confiamos demais em nós podemos confiar de menos no Senhor. E por isso nós nos sobrecarregamos tanto. Fernanda, então você está falando que nós não temos que confiar na gente? Eu estou dizendo que você precisa confiar mais no Senhor. Aquela menina estava com 5 malas. Ela tinha muita bagagem. Isso não era ruim. Às vezes o que você está carregando também não é ruim. Mas se tá muito pesado, talvez seja porque você ainda não chamou o pai para ele te ajudar a carregar. E ele começou essa live hoje, dizendo, conta comigo, filha. Conta comigo, filha. Eu tô aqui. É meu esse trabalho. Eu me importo com a tua casa. Eu que construí, inclusive, essa família, você sabia? Eu que te botei nesse trabalho, você sabia? Eu que quero que esse ministério aconteça. Às vezes eu olho pro Senhor e falo, ó, Senhor, nem pedi esse trem aqui não. Isso aqui interessa mais o Senhor do que a mim, então você faça alguma coisa. Nós estamos no momento de buscar o lugar do spa, né? Nos preparativos do spa. E no lugar onde a gente tá tendo, né, algumas dificuldades nesse processo. E eu falei, Senhor, olha só. É o Senhor que inventou esse trem, né? O Senhor que inventou. Tá lembrado? O Senhor que inventou? Você tá lembrado que o Senhor que quer isso? Então, sim, Senhor, nós estamos com essa questão. Nós precisamos de um lugar, né? O que o Senhor vai fazer? Tô aqui cheio de expectativa. Entendeu? Entenda. Entenda que os planos do Senhor, Ele tem mais interesse do que você mesmo. Do que você mesmo. Acontece que às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Nós queremos controlar tudo. O contrário de controle não é descontrole. Porque nós temos exatamente essa crença que se nós não controlarmos, a gente vai cair no descontrole. Não. Contrário de controle não é descontrole. Controle e descontrole são dois lados de uma mesma moeda. O contrário de controle é confiança. O contrário de controle é confiança. Pensa numa pessoa que fica controlando um relacionamento. Ela fica mandando mensagem o tempo inteiro. E o outro tá lá mandando mensagem. E aí ela acha que ela tá ótima. 1 segundo que o outro não responde, ela entra num estado de descontrole. Entende? Porque a moeda é a mesma. São dois lados da mesma moeda. Uma pessoa que confia, ela não precisa ficar controlando o tempo inteiro. Deixa eu te dizer, o Senhor tá te chamando hoje para você ser uma mulher que confia nele. Confia em mim, filha. Confia em mim.
Senhor, nós queremos te entregar, Senhor, tantos pesos que nós carregamos. Senhor, nós queremos te entregar nessa manhã cada preocupação. Escolhe uma preocupação e diga para o Senhor: Senhor, eu quero te entregar esta preocupação. Fala para Ele. Escolhe uma preocupação. Senhor, eu quero te entregar a minha preocupação de terminar de escrever esse livro, Senhor, que eu preciso terminar até amanhã. Coloca para o Senhor qual é a tua preocupação. Pode ser simples. Eu quero colocar sobre ti, Senhor. O Senhor é tão mais forte do que eu, o Senhor é tão maior do que eu, o Senhor enxerga tão mais do que eu, o Senhor pode tão mais do que eu. E o Senhor chegou aqui me dizendo para eu entregar. Quantas vezes nós queremos parecer boas meninas, mostrando que carregamos muitas coisas, estamos sobrecarregadas. Mas esse não é o seu desejo, Senhor. O seu desejo é que nós possamos carregar o teu fardo leve, o teu jugo suave. Senhor, todo o resto de peso que nós carregamos não vem de ti, Senhor, não é da tua vontade. Então nós queremos entregar ao Senhor, porque nós não podemos deixar simplesmente cair as coisas, Senhor. Mas nós temos um Pai que pode carregar tudo para nós. Então, Pai, carrega. Recebe hoje a nossa casa. Segura nas mãos nossos esposos, nossos filhos. Toma nas mãos os nossos trabalhos, os nossos afazeres, a nossa saúde, Senhor. Oh, Senhor, o nosso coração. Quantos corações que chegaram tão pesados nessa live. Cheios de machucados, carregados de mágoas, de dores, Senhor. Quantas mentes que chegaram aqui sobrecarregadas. É mais do que podem carregar. Senhor, nós entregamos tudo a Ti, Senhor. E tudo é tudo. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar de uma passagem que eu amo muitíssimo. É um dos encontros do Senhor que eu mais amo da Bíblia. Jesus, ele se encontra com muitas pessoas. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Jesus, ele se encontra com muitas pessoas, né? E alguns encontros com o Senhor me fascinam. Existem muitos encontros. Existe um encontro que Jesus chega com aquele homem e ele diz para aquele homem: Ei, eu te vi embaixo da figueira. Assim como o Senhor chegou para alguns de vocês hoje para dizer: Ei, eu ouvi a tua oração nessa semana. Eu ouvi. Né? Eu vi você falar debaixo da figueira. Eu vi você lá no banheiro falando aquilo lá para mim. Eu vi você sussurrando. Eu imagino o que aquele homem estava conversando com o Senhor embaixo da figueira. Eu fico pensando como foi o encontro do Senhor com Zaqueu, onde ele vira e vê Zaqueu em cima de uma árvore e fala: hoje eu preciso jantar na sua casa. Você já pensou? O homem tá lá em cima para encontrar. Ele fala: hoje eu preciso jantar na sua casa. Você já pensou? Que incrível. Quantos encontros incríveis o Senhor foi tendo ao longo da vida dele. Laís, que alegria você aqui. Quantos encontros que brilhavam os olhos do Senhor. Eu penso que Jesus, cada pessoa que encontrava Jesus, não só que esbarrava com Jesus ou que via Jesus passar, mas que encontrava Jesus. Uma coisa tão rara nesse tempo, encontrar, né? A gente manda zap, a gente tá ali numa mesa, né, com um monte de gente, falando de um monte de coisa. Mas sabe quando você se sente encontrado? É diferente. Eu penso que Jesus não era daqueles que ele só fazia: tudo bem?
Não. Jesus, ele encontrava. E esse encontro... E Jesus tinha pessoas que Jesus tinha diversos encontros, várias vezes, né? Por exemplo, eu penso que o encontro mais bonito de Pedro com Jesus... Jesus encontrou Pedro muitas vezes. E essa é uma grande beleza, porque não quer dizer que depois que você encontra o Senhor, você não se perde dele. Você pode se perder, né? Quantas vezes nós precisamos encontrar e reencontrar os nossos maridos? Não quer dizer que você encontrou uma vez, pronto, acabou. Não, quantos desencontros há no meio do caminho? Quantas distrações? Jesus encontrou Pedro ali no bar. Mas Jesus também encontra Pedro depois que Pedro traiu Jesus. E os olhos deles se cruzaram. Jesus também encontra Pedro depois de ressuscitado. E Pedro sai nadando para encontrar Jesus. São muitos encontros. Como é bonito. E esse encontrar o Senhor. Que você ouse encontrar o Senhor nessa manhã. Que você ouse não apenas ver Jesus passar. Que você não escute só um Jesus aqui de uma live. Que você não pense que Jesus só encontrou as pessoas quando elas estavam lá. Há 2000 anos atrás. Não. O Senhor continua nos encontrando pessoalmente. Porque os encontros de Jesus são pessoais. Ei, Zaqueu, preciso jantar na sua casa. Ei, Pedrão, já preparei um peixinho aqui para você. Os encontros de Jesus são pessoais. Porque não há encontros em uma multidão. Não há encontros numa multidão. Há ensinamentos numa multidão. Nós podemos aprender numa multidão. Mas encontro, a gente precisa ali. Às vezes eu falo para meu marido, a gente passou um dia inteiro junto. Mas a gente não se encontrou. Porque a gente tinha tanta gente, tanta coisa, que a gente não se encontrou. Então, que você possa parar e dizer, Senhor, eu quero te encontrar, Senhor. Eu preciso ser encontrada pelo Senhor. Eu quero subir na árvore, eu quero dar tchau, eu não sei, mas eu preciso que o Senhor me encontre aqui, Jesus. Me encontra. Fala com Ele. E esse é um dos encontros mais lindos que eu vejo na Bíblia. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe, mulher, por que choras? E ela lhes disse, porque levaram meu Senhor, e não sei aonde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, achando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse, Rabone, que quer dizer, mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhe que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira ao Senhor e que ele lhe dissera isso. Ah, como eu amo essa passagem. Deixa eu te pedir, você pode mandar aí pelo menos 3 aviõezinhos, 5 aviõezinhos. Você pode fazer um cutuco em alguém que tá aí boboiando no Instagram e que pode receber de Deus nessa manhã. Talvez você nem saiba, mas você
pode estar entregando o pão da vida para alguém que falou hoje mesmo, nessa noite. Talvez você seja a resposta de oração. Senhor, eu tenho uma fome. A primeira coisa que eu quero trazer, então, dessa passagem, né, desse encontro, é a pergunta destes anjos. Há uma pergunta que se repete, né? Mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E essa é a primeira pergunta dessa manhã. O que tem entristecido o teu coração? Mulher, por que você está triste? O que tem entristecido o teu coração? Porque muitas vezes nós nem paramos para observar o que as nossas próprias emoções estão contando sobre nós. Hoje de manhã eu falei, né, na escola de liderança do Mulheres de Fé, que acontece antes da live, eu estava falando para elas sobre o que nos direciona, né? E eu trouxe o tanto que nós mulheres somos emocionais. Nós mulheres somos extremamente emocionais. E as emoções negativas para a psicologia, a tristeza, né, a raiva, elas nos mostram o que está faltando. Todas as emoções, elas nos contam sobre coisas que importam. Você não é movido por emoções se aquilo não importa para você. Você não fica muito feliz por algo que você não gostou muito. Ontem meu marido fez tanto suspense para Gabriela que ele tinha trazido um presente para ela. E aí era uma blusa de frio. E ela nem achou tão legal. Porque ele fez tanto suspense que ela falou, papai, eu pensei que fosse um brinquedo. Ele fez tanto suspense. Aquilo não gerou uma grande emoção de alegria nela. Ela não estava esperando uma blusa. Entende? Então, muitas vezes nós temos essa vivência, sabe? Você não fica muito feliz com uma coisa que não é importante para você. Mas sabe quando chega aquela pessoa que é muito importante para você? Sabe quando chega aquela notícia que você esperou muito? E que aquilo salta o teu coração? Inclusive, né? Eu sou uma neurocientista, quando você tem um impulso, né? A sua emoção é o que dá o impulso, a força do registro. Por isso, você vai se lembrar de coisas que você foi muito marcada por afeto. A nossa memória, ela é extremamente afetiva. Se eu te perguntar o que você estava fazendo no dia 25 de junho de 2023, se não foi o seu aniversário, se você não viveu um negócio, um trem que te marcou muito, você não vai lembrar. Porque os registros no nosso cérebro, ele se dá pela força do impulso das nossas emoções. Ela dá mais cor mesmo para a coisa. Então ela chama a atenção do nosso cérebro. Ela gera um impulso maior. Então as nossas emoções contam sobre as coisas que nos importam. Assim como aquilo que é triste, aquilo que nos provoca ira, também fala sobre o que nos importa. Também fala sobre algo talvez que você esperava que acontecesse e não aconteceu, uma falta, uma necessidade sua que não foi atendida. E no caso ali, a Maria, ela chegou e ela viu o sepulcro vazio. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. O que você tem ido ao encontro e não tem encontrado? Quais as vivências que você tem ido e você tem encontrado vazio? Ao invés de encontrar o que você esperava, você tem encontrado um vazio. O que você tem buscado sem encontrar? Porque muitas vezes na nossa vida nós buscamos e não encontramos. E sabe o que acontece com a gente quando a gente começa a buscar e não encontrar?
E nós mulheres, nós temos um buscador muito ativo, né? Nós temos um buscador extremamente ativo. Eu costumo dizer, né? Eu que falo para mulheres, não importa o dia da semana. Um minutinho só, meninas. Não importa o dia da semana, né? Está lotado. Nós temos um buscador. Não importa o dia da semana, as mulheres estão buscando. As pesquisas dizem que as igrejas têm mais mulheres do que homens. As pesquisas mostram que a mulher é responsável de 70% a 80% do consumo de uma casa. Isso mostra que nós somos seres extremamente buscantes. E a busca é o início de qualquer movimento. Quando perguntaram, né, para o Einstein, porque queriam saber o que o cérebro dele tinha de tão diferente, que ele era tão genial, e ele disse: eu só busco mais, eu tenho muita curiosidade. Então nós somos seres buscantes, mas muitas vezes nós estamos buscando no lugar errado. A nossa visão é muito limitada. E isso pode nos fazer extremamente insaciáveis. E olhar para nós e ver, de repente, se você é uma reclamona de plantão, que nem a Maria aqui, que chora para um, chora para outro, chora para um, chora para outro. Quando a gente é reclamona de plantão, a primeira pessoa que talvez você seja reclamona e crítica é com você mesma. E esse lugar insaciável seu começa a olhar para você e achar que nada nunca é suficiente. Você começa a estar ali, você fez um ótimo trabalho, mas você fala, não, mas ali faltou isso. Mas não fiz menos que a obrigação. Você nem consegue comemorar mais com as suas coisas. Quando nós temos essa vivência de uma busca, que nós depositamos o que o outro precisa nos dar, nós nos tornamos cobradoras. Por que você tirou o homem daqui? Onde é que você pôs? Nós começamos a cobrar do outro. Nossa expectativa é tão grande que o outro supra um vazio nosso, que nós viramos extremamente cobradoras. E quem assistiu a minha live que eu fiz, né? Eu falei na semana passada, na segunda passada, eu falei sobre a nossa vivência de dívida. Lá no meu perfil, né? Eu falei sobre a nossa vivência de dívida. Não foi uma live de psicologia, né? Mas eu falei sobre quando a gente tem esse lugar da dívida dentro de nós, um lugar de escassez, e que a gente nunca acredita nada. Porque quando você tem uma dívida no banco, por mais que entre dinheiro, você nunca tem, aquele dinheiro é consumido. Assim como se você é uma pessoa que vive em dívida, se você é uma pessoa que vive só na insatisfação, tudo que o outro faz, você fala, mas eu já fiz tanto, mas ele já me machucou tanto, mas não adianta. Você nunca zera a dívida, então tudo que você recebe não conta. Então você sempre vai ficar sem nada. Quando nós temos uma busca por coisas, porque daí você não sabe qual é a sua busca, você começa a colocar em coisas, em consumos. Nós nos tornamos essa pessoa, sabe? Consumista, desenfreada. Ou você precisa ficar fazendo coisas, realizando coisas. Mas essa mulher, ela não tinha uma busca qualquer. E eu quero alinhar uma coisa com você, sabe? Eu quero alinhar uma coisa com você. Importante. Aquela mulher, ela tinha uma grande busca.
que importava tudo para ela. Ela buscava o Senhor. Só tem uma busca que supre todas as suas buscas: o Senhor. Eu até escrevi esses dias, se você tá frustrada, né? Coloquei um vídeo da Joyce Meyer, eu escrevi isso, né? Se você anda frustrada é porque você tá colocando a expectativa no lugar errado. Só tem uma busca que é certeza que não vai ficar esvaziada. Só tem uma busca que é certeza que você não vai ficar esvaziada no final. Que é a busca pelo Senhor. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o teu coração. Ele tá falando. Ele tá falando. Então você precisa saber que tem uma busca que supre todo vazio. Todo vazio. E essa mulher, ela buscava. E ela era impactada pelo Senhor. Eu fico pensando, se quando você não encontra o Senhor, se quando você sente saudade do Senhor, eu sinto saudade física de Deus, se isso te importa. Se as coisas de Deus te importam a tal nível de mexerem com a tua emoção. Porque essa mulher, ela não estava buscando um status. Essa mulher, ela não estava buscando nem nada para ela. Essa mulher estava buscando o Senhor. Será que nós podemos pensar que, como essa Maria Madalena, nós buscamos o Senhor na primeira hora do dia, com essa fome toda de encontrá-lo? Porque a palavra não diz só, olha só, você vai me encontrar. Ela diz, buscar-me, me achareis, quando buscardes de todo o coração. Você acorda, é a primeira hora do dia, você quer encontrar o Senhor. Você tem sede de encontrar o Senhor. Porque às vezes a gente tem sede de chegar e encontrar aquela promoção. A gente fica com saudade e quer encontrar os nossos filhos, né? Eu morro de saudade quando a Gabi tá na escola. Eu sou uma das primeiras mães que vai buscar porque eu tô morrendo de saudade e quero encontrar ela. Ela vem correndo me abraçar, eu morro de alegria. E nós queremos encontrar. Mas deixa eu te dizer, será que você tem buscado e tem tido a mesma fome nesta medida de encontrar o Senhor? Porque a promoção não é ruim, nem você querer encontrar tua filha. Mas será que você tem tido essa busca apaixonada, intencional, como essa mulher pelo Senhor? Então eu quero te chamar a atenção de que muitas vezes nós temos errado a medida das coisas. A Bíblia diz que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Será que você tem amado ao Senhor sobre todas as coisas? Você já viu um apaixonado querendo encontrar o outro apaixonado? A fome, a corrida, a vontade, o aperto que ele vai, a busca. Talvez nós estamos buscando coisas demais que não matam a nossa sede e não nos levam no encontro. O Senhor está falando, me busca primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Se não tivesse ordem nas coisas, não teria primeiro mandamento. Se não tivesse ordem nas coisas, ele não diria, buscai primeiro o reino de Deus. Deus é um Deus de ordem. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Nós queremos o acréscimo e depois nós buscamos Deus. Você tem sede de se encontrar com Deus? Você tem sede de correr pro abraço? A gente nunca acha tempo para fazer oração de fato porque isso não é uma prioridade para nós. Porque se te ligar hoje,
o presidente dos Estados Unidos, você vai atender. Ou uma pessoa que você admira muito, você vai atender. Você quer falar com ela. Entendeu? Você quer falar. Você tá feliz. Outro dia eu respondi uma mulher no Instagram, ela falou, não acredito que você me responde. Eu falei, meu Deus, se Deus me responde, quem sou eu para não responder alguém? Se Deus, que é o rei dos reis, me responde, quem sou eu? Quem eu acho que eu sou para não responder alguém? Ela ficou feliz que eu, uma Hellis mortal, respondi ela. Mas você tem noção que Deus te responde? Não, você não tem noção. Não é possível. Tá, as coisas estão no lugar errado. E essa mulher, então, ela tem uma busca. E é uma busca que não ficará vazia. Nunca. Se você buscar no lugar certo. A mulher do poço buscou em muitos lugares errados. Ela também era uma mulher buscante. Que buscou ser amada em homens. Ela foi lá e por isso ela tinha 5 maridos. E o que ela tava nem era dela, era uma vacilona. Que tava com o marido de outra. Mas é ela que Jesus quer encontrar. Porque ele quer endireitar a busca dela. Ele senta no poço, ele quer endireitar a busca dela. Hoje o Senhor quer endireitar a sua busca. Ele tá falando, você tá ficando muito frustrada, minha filha. Tá errado. Eu não te fiz pra você andar frustrada. Eu não te fiz pra você andar desse jeito, de cabeça baixa. Não. Isso não é meu sonho pra você, não. É que você tá buscando no lugar errado. Sabe o que quer dizer a palavra pecado? Errar o alvo. Você tá errando o alvo. Você tá errando o alvo. Nós estamos buscando no lugar errado. A mulher do poço buscou no lugar errado. E aí, quando você tá presa numa busca e numa emoção, sabe o que vai acontecendo com você? Você vai tendo uma chuva de pensamentos que você nem percebe que está acontecendo. Quando você está sendo movida pela emoção, deixa eu te dizer, as emoções são um ótimo copiloto, mas um péssimo piloto. Emoções são mensageiros de coisas que importam para você. Então você precisa primeiro entender o valor e a importância das coisas. E aí você vai olhar ali. E quando você está sendo movida pela emoção, dá um trem, dá um bug, entendeu? Dá um bug. É pôr a carroça na frente dos bois. Quando você está sendo movida por uma emoção, você nem presta atenção no que está acontecendo. Ela viu 2 anjos. Eles estavam de branco. Ela não olhou para lá e falou, uau, o Senhor não tá aqui, vocês são anjos. Não. Ela já achou que estava atrapalhando as coisas. Cadê o Senhor? E ela começa a chorar. Porque quando você está movida pela emoção, você nem percebe Deus agindo. Inclusive, eles falam, por que choras? Ela, ela não escuta. Porque quando você está sendo movida pela emoção, a primeira coisa que acontece é que você quer vomitar. Você não quer receber. Na verdade, tudo que você quer receber, mas você não está em condições de receber. Então você só quer botar para fora. E aí o que está acontecendo e se movendo ao seu redor, você nem percebe. Anula a tua visão. Essa mulher, ela estava buscando a coisa certa. Aquela mulher estava buscando o Senhor, mas ela estava tão desesperada emocionalmente. Ela estava tão tomada por uma emoção e pelo que ela achava que tinha que ser, porque ela foi lá para cuidar daquele corpo. Ela foi lá por causa disso. E quando ela vai e não tá do jeito dela, ela se desespera. Tem um monte de coisa que você tá se desesperando porque você tá presa no seu jeito e não na palavra do Senhor. Se Ele te falou, Ele é fiel para cumprir. Você parou e falou, Senhor, o que você tá fazendo na vida do meu marido? Deixa eu entender. O que você tá fazendo na vida desse aqui? Deixa eu entender. O que você tá fazendo neste momento? Deixa eu entender. Hoje eu falei, confia no Senhor de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele, não é você não, minha filha.
ele. E aí essa mulher, ela tá tomada. Ela nem escuta, ela nem percebe. E aí chega outro, ela fala, deve ser esse então. Porque ele fala, mulher, por que choras? E aí olha o que ele fala, que coisa. Mulher, por que choras? Quem buscas? Claro que Jesus sabe quem tá buscando. Ele é Deus, ele é onisciente. Mas lembra, toda vez que Deus te faz uma pergunta, não é porque ele não sabe, é porque você não sabe. Não é porque ele não sabe, é porque você não se atentou em perceber. Um ponto de interrogação é um anzol. Uma pergunta do Senhor é para que você tome conhecimento de algo. Por isso, quando ele chega no Éden, ele fala, onde vocês estão? Não é porque ele não sabia, Deus é onisciente. É para que eles percebessem aonde eles estavam. Então aqui ele fala, mulher, por que choras? Porque ela continua. Quem buscas? E ela continua falando, gente. Ele tá na frente dela. O que ela busca tá na frente dela. E ela continua lá. Tem coisas, bom dia, meu amor, que Deus já te deu. Estão na sua frente. Estão na sua frente. Mas porque não tá do seu jeito, você não tá enxergando. Você tá cega. Você tá cega. Não estamos enxergando porque estamos emocionalmente desnorteadas. Você tá falando, Senhor, cadê o meu milagre? Meu milagre tá aqui, ó, no meu colo. Mas nós não enxergamos porque estamos emocionalmente desnorteadas. Nós estamos tão machucadas emocionalmente. E a nossa geração hoje tá tão desorganizada emocionalmente que nós não enxergamos Deus se movendo. E o nosso espírito não pode ver de drone, porque nós estamos tão desnorteadas que não conseguimos ter os olhos espirituais. Fecha os seus olhos agora e fala com o Senhor, Senhor, me dê olhos espirituais. Senhor, me dê olhos espirituais. Senhor, eu não quero ficar me movendo pelas circunstâncias e pelas minhas emoções. Me dê olhos espirituais. Eu quero te ver, Deus. O Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Senhor, eu tomo posse dessa sua palavra. Eu quero te ver nesse momento. Eu quero confiar no Senhor. Que o Senhor vai endireitar todas as coisas, Senhor. Nós estamos num tempo de tanto desnorteamento emocional que nem Jesus na frente da pessoa ela consegue enxergar. Primeiro tinha um anjo, ela não enxergou, ele apareceu pessoalmente, porque ele falou, não dá não, anjo peça aí, não dá não, tem que ser eu. Ele tá pessoalmente na tua frente, ele tá aqui, ele mandou a live só para falar com você, você pode enxergar. Mas ela não enxergou. E aí, há para mim o trecho, um dos trechos mais lindos da Bíblia. Jesus olha e fala, Maria. E ela vira e fala, Rabone. Eu conto esse trecho para Gabriela, que ele fala assim, Maria. E ela fala, Jesusão! E eles se abraçam e é aquela alegria. Né, filha? Não conta assim pra você? Deixa eu dizer. Jesus a chama pelo nome. Jesus a chama pelo nome. E quando ele a chama pelo nome, ele tira ela de novo dos escombros. Vamos lembrar que essa era uma mulher que Jesus já tinha libertado uma vez. Ela já era uma mulher que foi perdida em feridas. E deixa eu te contar, as suas feridas emocionais são como... quando você tem uma ferida emocional, é como se você fizesse, pensa num fruto que você faz um machucado na casca. Esse machucado tem poder de alguma coisa? Não, mas ele é uma abertura. Porque depois entra uma mosca, e a mosca senta e ela começa a corroer por dentro. A tua ferida emocional abre brecha para que Satanás pisoteie em você e comece a corroer a sua identidade. E comece a tirar
aquilo que é a sua essência. Entendeu? Aquela mulher, já tinha acontecido isso com ela uma vez. E o próprio Jesus a resgatou, a chamou pelo nome, a colocou de pé. E nessa hora, tem um momento onde ele endireitou aquela mulher e ela reconhece que é ele. Quando ele não disse o nome dele, ele disse o nome dela, Maria. Nessa manhã, Deus quer te chamar pelo nome. Ele quer te colocar de pé na tua versão original. Ele quer te falar, ei, eu preciso te lembrar quem você é. Você não é mais essa desnorteada. Você não é. Eu preciso te lembrar que você é filha. Filha. Ela vai falar, papai. Mas a resposta dela, quando ela diz, mestre, ela tá falando, existe um homem que me guia. Mestre é aquele que ensina, que dá os sinais, que guia. Não é mais as minhas emoções. É ele. Ele a chama pelo nome. E Deus hoje continua te chamando pelo nome. Para de ficar desnorteada. Lembra quem você é. Eu te chamo pelo teu nome. Levanta, Raquel. Levanta, Lenice. Paula. Lembra de quem você é. E nessa hora, que a tua resposta seja, mestre, alguém me resgata na minha identidade. Com uma palavra. Porque quando o Senhor fala, lembre, quando o Senhor fala, Ele gera as circunstâncias. Quando ele a chama pelo nome, ele tece de novo aquela mulher na versão original, porque ele já chamava ela pelo nome desde o ventre da mãe dela. Quando Deus chama ela a identidade, ele reconstitui quem ela é. E ela reconhece, mestre. E então Jesus dá a maior missão. Eu recebi uma mensagem essa semana dizendo, Maria Madalena foi a primeira cristã. Porque ela foi a primeira a anunciar a ressurreição. Ela foi a primeira a ir para os discípulos e anunciar Cristo ressurreto. Assim como João Batista anunciou a chegada de Jesus, a chegada de um Deus humano. E Jesus disse que João Batista seria o menor agora, porque ele estava ali na antiga aliança. Esse que anunciou a chegada de Jesus. Ele escolhe Maria Madalena, uma mulher desnorteada, uma mulher que tinha sido ferida emocionalmente, uma mulher que tinha sido corroída, uma mulher naquela época. E não era qualquer mulher, era uma mulher desnorteada que fica falando sem parar. Reclamando sem parar. Que atordou a mente dos outros. Que nem os anjos dão conta. Para que ela fosse a primeira a anunciar o Cristo glorioso. O Cristo ressuscitado. A missão que Deus tem para você é grande, mulher. Por isso Ele te coloca de pé hoje. Para dizer, começa a anunciar que não há impossíveis. Começa a anunciar que eu tenho um Pai que é seu Pai, meu Deus, que é seu Deus. Agora tudo que é liberado para mim, tá liberado para você. Agora o que é liberado para mim, tá liberado para você. Por isso é cristão, porque o que tá liberado para Cristo também tá liberado para você. Essa é a realidade que Ele escolheu, Madalena, e você, uma mulher desnorteada. Um só mestre, uma só resposta, para dizer não há impossíveis. O Pai dele é meu Pai, o Deus dele é o meu Deus. E eu vou anunciar para todos os filhos de Deus que Ele me encontrou. Amém? Amém. Que o teu coração possa se encher de alegria. Não deixe as emoções
te distraírem. Não deixe as suas feridas serem buracos para Satanás te corroer. Mas antes, entenda que Deus tem um plano incrível para você. Deus não decidiu isso naquela hora. Deus já sabia disso quando fez Maria. E sabe o que eu acho? Que Satanás também. Por isso ele tentou tanto tirar ela do lugar. Para que ela não anunciasse. Por isso, saiba que todo gigante se levanta quando você carrega um grande propósito. Obrigada por isso, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Senhor, porque nós ficamos tão presas em tantas feridas. Nós, Senhor, somos tão machucadas, mas o Senhor é o Deus que pode curar todas as coisas e que é suficiente para nós. Obrigada, Senhor, porque tudo que está liberado para Cristo está liberado para nós. Obrigada porque hoje nós podemos ter um Deus que chama de Pai, que carrega as nossas malas. Obrigada, Senhor. Nós não queremos anunciar reclamações. Nós queremos anunciar a boa nova de que somos filhos. De que somos filhos. Obrigada por isso, Deus. Você é o nosso mestre. Guia-nos, ensina-nos. Não desiste de nós, Senhor. E não permita que nós nos percamos no meio do caminho. Não, Senhor. Nos chama de volta. Obrigada. Obrigada. Amém, meninas? Amém? Que você tenha uma semana cheia de alegria. Jesus está na sua frente. Reconheça-o. Reconheça-o.